Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Hotman aqui. Alberto do Alibe. Vocês já ouviram esse nome? Sabe quem são? Ele é herói ou vilão para a torcida corintiana? Alberto do Alibe nasceu em 14 de dezembro de 1919 em Glicério, 440 quilômetros da capital paulista, da capital de São Paulo. Teve até onde se sabe uma infância boa, legal, apesar de ser no início do século XX, ele podia fazer as brincadeiras que fazia, jogar pipa, brincar de amarelinha, entre outras coisas. Ele tinha uma empresa que comercializava materiais esportivos, inclusive tênis para futsal. Pessoas jogavam futsal naquela época, isso mais já na sua fase adulta. Ele montou uma empresa que comercializa materiais esportivos e tênis barra chuteira de futsal para os meninos jogarem. Começou cedo na carreira política e indo exatamente para 1993, ele vira o novo presidente do Esporte Clube Corinthians, substituindo a Marlene Matheus. Ele ficou até meados de 2007, onde ele renunciou do cargo e antes da equipe rebaixar para a Série B. Como presidente, o Alberto do Alibe, podemos dizer que conseguiu fazer coisas grandiosas para o clube. Ele conseguiu fazer parcerias de sucesso, tanto sucesso que resultaram em títulos. Dentre essas parcerias, podemos destacar com o Banco Excel, com o fundo de investimento Dix, Mus e First, e claro, a mais famosa de todas, a MSI, que resultaram nos seguintes títulos: Copa do Brasil de 95 e 2002, os Brasileiros de 98, 99 e 2005, Mundial de 2000 e Paulista de 95, 97, 99, 2001 e 2003. Nesse período, o Alberto do Alibe conseguiu montar verdadeiros esquadrões para a equipe corintiana. Esquadrões fortíssimos para disputar títulos, tanto que disputaram e trouxeram treinadores, até alguns treinadores de renome. Em 95, o time que tinha o goleiro Ronaldo Giovanelli, o ex-lateral esquerdo Silvinho, que ainda era jovem nessa época, mas fazia parte do time, o ex-zagueiro Célio Silva, que era um baita de um zagueiro, já veio de títulos muito grandes com o Vasco antes, então tinha uma base boa. Tinha o ex-lateral direito Vitor, sim, o mesmo Vitor, que foi bicampeão da Libertadores com a equipe do São Paulo. O volante Zé Elias, ídolo da nação corintiana, Marcelinho Carioca e os atacantes Viola e Marques. Marques, esse é do Atlético Mineiro, sim, o Marques é da base do Corinthians, então o atacante Marques fazia parte desse time e já mostrava que é um dos melhores atacantes do Brasil naquele momento. E claro, o ídolo, que ele também é ídolo do Galo, né? Não podemos lembrar disso. E tinha também o Meia Souza, que era um baita de um meia, teve muita importância nesse time. O time, nos títulos desse ano, não poderia ser melhor. Veio o Paulista e a Copa do Brasil de 95. Sobre o Grêmio, mas esse Grêmio não é sim, é o Grêmio que meses depois viraria a ser campeão da Libertadores com o Felipão. É basicamente a base da Libertadores e o Corinthians conseguiu derrotar o time do Grêmio. Foi uma vitória surpreendente, o título que eu acho que quase ninguém acreditava, e o Grêmio perdeu para o Corinthians. Foi um dos vices que o Felipão teve nesse, eu acho que um dos únicos vices que ele teve esse ano. Ou seja, era uma base forte o Corinthians, tinha bons jogadores e conseguiu bater de frente com o Grêmio do Felipão. Ainda no Brasileiro de 98, agora pulando para o Brasileiro de 98, né? A equipe do Corinthians montou, eu posso falar para mim, como uma das melhores equipes da história do clube. O Alberto do Alibe acertou em cheio em algumas contratações, em cheio. Eu posso destacar a vinda do Rincon, a vinda do Pofechou, a vinda do Edilson, tinha o Ricardinho também no time, tinha o próprio Vampeta, ou seja, era um esquadrão muito forte.
Tinha ainda Marcelinho Carioca, que era um dos remanescentes daquele time, o lateral Silvinho. Então, podemos falar que o Corinthians conseguiu montar um time tão forte que foi campeão brasileiro. O Vanderlei conseguiu revezar nesse tempo entre o Corinthians e a seleção. E ele montou um verdadeiro esquadrão. Tinha o Ney, que era o goleiro do time, não era um baita de um goleiro, mas era um bom goleiro, dava segurança. Então, a gente via que o Corinthians ainda tinha um zagueiro, que era para a época o melhor zagueiro do mundo, junto com Maldini, Costa Curta, Nesta e Cannavaro. Carlos Gamarra, ele era o zagueiro do time e era aclamado como o melhor zagueiro, um dos melhores zagueiros do mundo à época. Ou seja, vocês veem que o Alberto Dualib acertou em cheio em algumas contratações, em cheio. E o Corinthians foi campeão brasileiro de 98 sobre o Cruzeiro. Vocês devem estar perguntando, e o Dida? O Dida não fazia parte do time ainda. O Dida era goleiro do Cruzeiro, ele via chegar no ano seguinte. Então, como eu disse, tinha Gamarra, Silvinho, o volante Amaral, Ricardinho, Vampeta, Rincon, Marcelinho, Edilson, ainda tinha o Gilmar Fubá, que jogava muito, né? O Vanderlei tinha o costume de revezar muito entre o Amaral, o Gilmar, o Vampeta, o Rincon, o Marcelinho, o Ricardinho, ele revezava sempre o meio campo e dava muito certo. Tanto que conseguiu mais um título, já mostrava que o Alberto Dualib estava muito bem com o presidente. Que ele estava sabendo gastar o dinheiro, estava sabendo montar equipes e remontar. Jogadores saíam, ele trazia peça de reposição. Conseguia manter remanescentes e trazer peças que agregavam ao clube, ou seja, ele estava acertando muito o Alberto Dualib. Tanto que os títulos estão aí. Estava vindo muito título para a equipe do Corinthians. Em 99, podemos falar, a base praticamente a mesma, com algumas mudanças. Um novo treinador, muita gente lembra, era o Oswaldo de Oliveira, e jogadores novos. O Edu Gaspar, o Marcos Senna e o goleiro Dida, como eu disse antes. Eram os novos jogadores. Tinha o lateral esquerdo Kleber também, que veio fazer parte do time. E veio também o centroavante Luizão. Veio no meio de 98, ou no meio do campeonato, se não me engano. Foi importante, tanto que o Corinthians foi bicampeão brasileiro com o Oswaldo de Oliveira, montando um time, a base muito boa. Tinha o Dinei ainda, né? Posso falar do Dinei também. Tinha o Edilson ainda, ou seja, com esses jogadores o Corinthians foi agregado mais e veio o título mundial de 2000 também. Veio a chegada do Fábio Luciano, que foi virar um dos melhores zagueiros da história do clube. Veio também, além do Fábio Luciano, tinha o próprio Everton, ex-atacante. Chegou o Adilson Batista também, outro zagueiro, era ídolo do Grêmio. Ou seja, vimos que o Corinthians estava mantendo base e estava conseguindo se fortalecer ainda mais. Venceu o Mundial. Uma pena que no Brasileiro a equipe foi uma decepção. Se tivesse rebaixamento, o Corinthians teria sido rebaixado no Brasileiro de 2000. Mas como era a Copa João Avelange, não tinha rebaixamento, o Corinthians foi, podemos dizer assim, beneficiado pelo regulamento da Copa João Avelange. Aí já foi a primeira capengada do Alberto Dualib como presidente, que não soube montar uma base para o Brasileiro de 2000. Basicamente isso, ele não soube montar uma base, conseguiu manter o time bem, contratar treinador, e teve muitas trocas de treinadores aqui para o Corinthians em 2000, desde a saída do Oswaldo. Então, já podemos ver, já começavam aí uns problemas para o Alberto Dualib. Em 2001, ele reformulou o time e ficaram algumas peças. Fábio Luciano, Marcelinho Carioca, o Marcos Senna, Ricardinho e Kleber. Além da vida do atacante Everton, né? A equipe era treinada pelo Pofechou, o Alberto Dualib confiou nele, sabia como funcionava a cabeça do Pofechou. O Alberto acreditava mesmo que o Vanderlei não tinha nada, e na minha opinião não tinha, com aqueles negócios de CPI e tudo. Acredito que fizeram com ele foi uma sacanagem. Ele veio, treinou a equipe no Paulista de 2001, foi campeão e viria a ser também vice-campeão da Copa do Brasil no mesmo ano. Ou seja, um time que foi remontado, reformulado, algumas peças ficaram, outras saíram, e um time praticamente muito bom essa temporada. Tinha o atacante Leandro Guerreiro, que jogou no São Paulo depois também. Então a gente sabia que o Corinthians era um time muito bom, tinha uma base muito boa e um time espetacular. Podia ter vencido o Grêmio, não venceu por azar,
por azar mesmo, porque o Tite montou muito bem esse time para enfrentar o Vanderlei. Em 2002, ficaram alguns nomes e teve o retorno de alguns nomes. O retorno de Dida, Vampeta e Odile Vampeta e a continuidade, Fábio Luciano, Kleber e Ricardinho. O time de 2002, essa base, podemos dizer que ficou no primeiro semestre. O time ganhou a Copa do Brasil no primeiro semestre. O Dida, que voltou porque estava mal no Milan, voltou por empréstimo. O Ricardinho também retornou. O Vampeta retornou à equipe também, depois daquele problema com o Flamengo. O Ricardinho, remanescente. Fábio Luciano, ou seja, uma base remanescente. No semestre seguinte, o Alberto teve que fazer uma reformulação, já que a equipe era comandada pelo Parreira. O Dida voltou para o Milan, tanto que foi campeão da Champions. O Ricardinho foi para o São Paulo numa transferência polêmica, tanto que na primeira fase o São Paulo foi a melhor equipe do brasileiro. O Corinthians conseguiu ser vice-campeão. Tá de parabéns a equipe corintiana, porque mesmo perdendo alguns jogadores, tendo que trazer novos, o exemplo que eu dou é o goleiro Doni. O Corinthians conseguiu fazer uma remontada legal e ser vice-campeão brasileiro. Tinha um atacante David também. Então, era uma base muito boa. Vice-campeão, perdeu para o Leão. Tanto que o Leão do Santos, o Emerson Leão, que era o treinador do Santos. Tanto que foi por causa disso que o brasileiro começou a ser pontos corridos. Porque todo mundo fala, se fosse pontos corridos, o São Paulo teria vencido aquele brasileiro, porque o time era incrível. Então, quando a gente está falando do Corinthians, é só dando essa palhinha. Vem o ano de 2003, vem o título paulista do Corinthians e indo para o ano de 2004, especificamente agosto, Alberto Dualib fecha a parceria com a empresa Media Sports Investment, ou MSI, que é um fundo de investimento sediado em Londres e quem representava o grupo à época, muita gente vai reconhecer esse nome, era o Kia Jobichian. No caso, era uma parceria boa, muito boa, que funcionaria em que forma? A garantia MSI no controle do futebol do Corinthians durante 10 anos e negociando contratos e podendo lucrar com os jogadores, lucrar com compra e venda de jogadores. Para o time do Corinthians, a vantagem era ter um elenco estrelado, um elenco muito bom, competitivo e forte para poder disputar os campeonatos, podemos dizer assim, ter um elenco como se fosse um galáctico, entenderam? E a MSI também ia dar alguns benefícios para o time, como o caso construção de um estádio e a criação de um canal TV para assinatura. Então, basicamente, em resumo, o Corinthians ia se dar muito bem com esses contratos. Ia se dar muito bem. Se fizesse tudo certinho, não tivesse nenhum problema, o Corinthians hoje podia ser maior do que foi. Não ia nem rebaixar em 2007. Acredito que teria uma base forte pra caramba. Uma base muito boa. Tanto que trouxe alguns jogadores de nome para a equipe em 2005. No primeiro ano, a MS investiu por volta dos 115 milhões de reais. Um baita dinheiro para a época, é muito dinheiro. E contratações vieram como Tevez, Mascherano, Seba, Nilmar, Carlos Alberto, que era campeão da Champions com o Porto, Roger Flores e o treinador Daniel Passarella. O Passarella saiu da equipe depois de tomar uma goleada de 5-1 para o São Paulo. Veio um interino, Antônio Lopes chegou para o fim do campeonato e ganhou o brasileiro com o Corinthians com a base praticamente pronta. O time tinha ainda o goleiro Fábio Costa, que era um dos grandes goleiros do futebol brasileiro à época. Trouxe o lateral esquerdo Gustavo Neri, também do São Paulo, ou seja, já tinha uma base pronta o time do Corinthians para vencer tudo. Só que em 2006 começou a crise, porque o Corinthians trouxe alguns jogadores de nome para disputar a Libertadores. Ricardinho, Marcelinho Carioca e, claro, veio também outros jogadores, o Paulo Almeida, que era do Benfica. O Corinthians trouxe uma base boa, uma boa base com os remanescentes da temporada seguinte, inclusive o treinador. Só que a crise da MSI começou e com o governo federal, inclusive, se perguntando de onde que vinha o dinheiro da MSI, o que fazia a MSI tentando dinheiro, porque muita gente se perguntava, de onde que vem esse dinheiro? Como que a MSI consegue tanto dinheiro? Então, dirigentes do Timão
e da MSI entraram em atrito, o Kia e os dirigentes da equipe do Corinthians. E a derrota na Libertadores para o River Plate foi, podemos dizer, quase que o fim da parceria, porque foi a gota d'água. As investigações da Polícia Federal geraram uma série de acusações à MSI, ao Kia, ao Alberto e ao Nesi, que era o vice-presidente à época do Corinthians. Os crimes listados em questão eram lavagem de dinheiro, evasão de dívidas, sonegação de imposto ou fiscal e formação de quadrilha. Todos eles eram acusados disso. Ou seja, era um problema para o Corinthians, era um problema principalmente para a MSI. Tinha envolvimento também, que podia ter o envolvimento de Boris Berezovsky, como o cabeça-chave por trás disso. Ele é famoso por um detalhe, ele é famoso por ser envolvimento com a máfia russa. Ou seja, já era uma treta a mais que o Corinthians tinha se envolvido. Porque um cara com a máfia russa, outro cara que podia estar sonegando imposto aqui no Brasil. Alberto Dalib acusado de várias acusações, ou seja, deu treta pro Corinthians, deu uma treta muito grande. E veio ao Corinthians também com a intenção de licitar, o Boris, no caso, a minha intenção de licitar o dinheiro de fontes obscuras. Fala-se um envolvimento da ordem mais ou menos de 61 milhões de dólares de origem desconhecida, ou seja, ninguém sabia de onde que vinha o dinheiro. De onde que veio esses 61 milhões de dólares? O governo federal começou a investigar. Após escândalos, a MS deixa o Brasil, que Boris retorna a Londres sem punição, sim, porque como eles não são brasileiros, o governo federal não teve o que fazer, teve que deixar eles de lado e foram para cima do Alberto Dalib. O Kia e o Boris, tranquilo, livres. E deixaram o Corinthians com uma dívida de 90 milhões de reais entre luvas, salários, onde destaca as dívidas do atacante Nilmar e do treinador Daniel Passarella, ou seja, veio para ajudar e acabou ferrando com a equipe corintiana. Foi um terço muito grande para o Corinthians. Muita gente até hoje se pergunta como que não fecharam as portas. Em junho de 2007, o contrato é rompido e a torcida da Fiel, as Gaviões, pressionou a saída da antiga administração envolvida nos crimes da MSI. Então o presidente, o Alberto Dalib, renunciou, porque a gente viu que o Alberto tentou fazer algo bom para o Corinthians, mas acabou dando muito errado. Não falando que o Alberto foi ruim, ele foi importante, só que muita gente culpava ele por uma coisa que eu acredito que ele podia não ter conhecimento, ou podia, a gente nunca vai saber. Mas que ele tentou fazer algo bom, ele tentou, mas acabou dando muito errado. O Alberto Dalib, nesse ponto, acabou errando muito. Ele podia ter feito diferente? Podia, mas ele fez o que achava que era bom e acabou pagando o preço por isso. E ele saiu para não sofrer impeachment, né? Ele renunciou e o André Sanches foi anunciado meses antes do rebaixamento da equipe. Em 2008, ele foi denunciado por formação de quadrilha e estelionato por sua atuação no clube. Ainda em 2008, ele deixou de ser sócio para não ser expulso do quadro de associados do clube. A denúncia veio de notas que aparentavam ser frias e que ele teria desviado por volta de 1,4 milhões de reais do Timão no período de 2000 a 2007. Ou seja, pode ter acontecido nesse período de 2000 a 2007, junto com os títulos que veio, ele ter desviado mais ou menos 1,4 milhões, como alegavam à época. E ter usado para ele mesmo, benefício, podemos dizer, parecido com o que ocorreu com o Cruzeiro recentemente. Em 2010, o ex-presidente foi condenado a 3 anos e 4 meses em regime semiaberto. A pena foi convertida em serviços à comunidade. Ele também teve que pagar 80 salários mínimos ao clube. Em 2019, Marcos Miguel Novaes, o ex-advogado do Alberto Dalib, disse ao GE que em 2018 o STJD, Supremo Tribunal de Justiça, reconheceu a extinção da punabilidade de seu cliente por conta
por conta da prescrição da pena. Eu não sou advogado, eu não sei se eu posso falar isso, mas acredito que podemos dizer que ele foi inocentado. Se tiver algum advogado acompanhando, me explique que essa extinção da punibilidade pode ser no caso dele foi inocentado. Eu não posso falar que eu não sou advogado, não conheço muito, mas acredito que o Alberto do Alípio pode ter sido inocentado de todas as acusações. Ele morreu em 2021, aos 101 anos, a causa de sua morte não foi informada. Então, vimos que o Alberto do Alípio, ele não foi ruim, cara. Ele foi de herói a vilão. É a mesma coisa do André Sanches. O Alberto fez o possível e impossível pelo bem do Corinthians. É basicamente, em comparação, o que o Petralha faz pro Atlético hoje. Ele pode fazer muita besteira, mas ele faz em prol do Atlético. O Atlético consegue ficar sempre em cima. O Alberto quis isso. Ele quis fazer isso. Tudo que foi acusado, ao que dá a entender é que ele foi inocentado. Ou seja, ele fez coisas boas pro Corinthians. Algumas deram totalmente errado. O exemplo é MSI, porque a equipe ainda foi rebaixada no Brasileiro no final do ano. Tanto que hoje era classificado como o presidente que rebaixou o Corinthians. Eu, na minha visão, mesmo não sendo corintiano, acredito que ele tentou. Ele fez o possível e impossível para o Corinthians ficar sempre em cima. Tomou algumas decisões erradas, sim, tomou. Mas a gente não pode criticar ele por isso. Não podemos dar porrada nele. Claro, alguns assuntos até vai, mas outros não. Porque podemos dizer, se o Corinthians, em partes, é o que é hoje, em partes é por causa dele. Temos que ter essa consciência. Que ele montou esquadrões fortíssimos, trouxe treinadores, investiu em jogadores certos, ganhou com isso, mas também teve os erros que ele poderia não ter cometido. Tem esse ponto também. A gente vai discutir isso ainda há muito tempo, mas que ele ficou marcado em duas frentes, ter deixado o Corinthians grande e ter conseguido quase que quebrar o time, ele vai ficar marcado nessas duas frentes até depois de nossas mortes, possivelmente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like no vídeo. Estou querendo fazer um teste nesse vídeo, então me ajudem muito deixando o like para eu continuar produzindo vídeos legais como esse. Ou para explicar, eu fiquei olhando aqui para baixo, que eu olhava o roteiro, né? Eu fiz um roteiro para olhar. E também compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, Twitter, Instagram também. Me sigam nas redes sociais, @Rafa Hatchman no Twitter, Rafael Hatchman no Instagram, Rafa Hatchman no Instagram e Rafael Hatchman no Facebook. E deixem nos comentários se vocês corintianos consideram Alberto do Alípio herói ou vilão. Na opinião de vocês, ou não precisa ser corintiano, pode ser torcedor de outro time também. E deixa também sugestões de vídeos parecidos como esse. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus a todos. Bom final de semana. Até semana que vem.